Tudo bem? Eu sou a Luísa, a gente está aqui com mais um episódio no Estúdio Gartner e hoje o episódio vai ser sobre a carreira de um professor e também um pouquinho da vida dele. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial que vai falar sobre isso. Então, se o senhor puder falar um pouquinho pra gente. E aí galera, eu sou o Luiz Valber, sou professor de matemática, tô há alguns aninhos aí nessa carreira docente e estamos aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre o que é ser professor nos dias atuais. Então, de onde que surgiu essa ideia de querer seguir a carreira de professor? Então, eu lembro, acho que pra minha memória, quando eu estudava no ensino médio mesmo, eu gostava da escola. Não nego que não fui um bom aluno, como a gente já conversou várias vezes em sala, como eu sempre falo para os meus alunos. Mas eu gostava da escola, eu gostava da dinâmica da escola. E eu sempre me pegava pensando, cara, deve ser legal ser professor. Porque se como aluno é legal estar na escola, então, pô, tu trabalhar com isso, tu sempre tá na escola, deve ser bacana. Uhum. Ao passo do tempo, as coisas foram acontecendo, eu tentei fazer outros cursos de graduação, não consegui, porque eu vim de uma região que era muito pobre, então eu tinha que ir para a capital para estudar, tentei fazer pré-vestibular, não consegui, voltei para trabalhar, enfim, mas acabei é, é, voltando, indo para a docência, né? Aham. Inevitavelmente. E essa paixão pela matemática, que muita gente não gosta de matemática, né? Geralmente, assim, eu não vou citar alunos e pessoas que quando chega, o professor de matemática chega na sala e fala, ah, não, Ah, não, não. cara, eu acho que o gostar da matemática é o gostar de resolver problema. E a matemática ela traz isso de forma muito simples, porque tu tem, tu sabe o problema que tu tem e tu tens um caminho de ferramentas para escolher para tu resolver aqueles problemas. Então, para quem gosta de resolver problema, eu acho que a matemática encaixa bem, sabe? E ela acaba preparando a gente também para, como eu falo sempre para vocês, né, para outras coisas além só dos exercícios na escola. É tipo o quê, mais ou menos, assim? Assim, ó, quando a gente fala, quando vocês me perguntam da tão temida fórmula de Bhaskara, que é, para que eu vou usar isso na vida? Ah, tu aprende a usar, a organizar procedimentos. Tu aprende a fazer levantamento de dados. Tu aprende a organizar esses dados numa sequência que ele fique visualmente acessível para ti. E tu aprende a aplicar métodos, porque inevitavelmente, independente do trabalho que a gente for escolher, tu vai ter um método a seguir. Então, tu aprender a aplicar esse método de forma racional vai te ajudar. Não que necessariamente tu vai usar a fórmula de Bhaskara para resolver esses problemas, mas todo o processo te ensina, vai te direcionando para tu não iniciar tateando no escuro. Então, não, assim, ó, tem um problema, então, beleza, então eu vou organizar os dados aqui, ver o que eu tenho de informação para começar a resolver. Então, Uhum. acho que no geral seria mais ou menos isso. E eu lembrei, assim, de uma frase que eu já ouvi e que falavam bastante sobre essa parte do aprendizado, da educação, que a educação, ela não muda o mundo. A educação, ela muda pessoas e as pessoas que mudam o mundo. Uhum, E, pode falar. e essa frase faz a gente refletir, assim, um pouco, e principalmente no trabalho como professor. Uhum. E o que o senhor consegue absorver, assim, com essa frase na carreira mesmo? Assim, é, acaba que a gente vai trabalhando ano após ano, então a gente vê a repetição de certos padrões, sabe, nos estudantes. Então a gente vê um determinado tipo de comportamento e a gente meio que vai aprendendo no que aquilo pode dar, sabe? Por isso que às vezes a gente faz orientações para vocês de forma tão pontual, porque a gente já viu em outros momentos. Porque são problemas da fase, são problemas do momento de vida que vocês estão. Então a gente consegue identificar aquilo e por ter visto anteriormente, a gente acaba tendo uma ideia de como orientar vocês. Então quando a gente consegue fazer isso, quando a gente vai, claro, que a gente não tem nenhuma formação
em psicologia e tudo, a gente aprende isso de forma leiga, mas a gente vai sabendo como lidar com esses problemas específicos. Então a gente vai aprendendo o que falar. Então com isso a gente acaba conseguindo ajudar cada professor com uma pecinha diferente, mas ajudar vocês. Então assim, a gente chega em todo mundo? Não. Mas se a gente chega em um, a gente já tá fazendo uma coisa bacana, porque quando tu chega em uma pessoa, ela também vai chegar em outras pessoas. Então esse trabalho vai meio que exponencial, sabe? Uhum. Então é mais ou menos isso. E essa parte dos alunos, assim, que vocês vão analisando e vendo, assim, como que cada um, funcionamento de cada um, todo professor, eu não sei se todos eles, ou no caso do senhor, tem alguma ligação com os alunos? Tipo, tendo filhos ou não, vocês guardam no coração essas pessoas? Sim. Não tem como. Não tem como a gente não passar esse ciclo, assim, que para o indivíduo é um período de transição. Então vocês entram no ensino médio criança, ali no primeiro ano, começando aquela transição, e quando vocês estão terminando o terceiro, vocês estão saindo adultos. Vocês já estão trabalhando, vocês já têm responsabilidade, vocês já têm uma ideia do que vocês querem fazer para a vida. E então não tem como a gente não desenvolver afeto pelos nossos estudantes. Não é inevitável, claro. Que tal como na vida, tem alguns que a gente desenvolve mais, outros que a gente desenvolve menos por questão de empatia mesmo. E não tem uma receita para isso. Só acontece. E também acontece de muitas vezes, quando o estudante sai, a gente cria vínculo de amizade. Uhum. Então, mesmo depois, ainda mantém contato. A senhora ainda tem alguns exemplos? Sim, eu tenho vários exemplos como amigo de ex-estudantes que são amigos. Aqui em Santa Catarina, acaba que esse ciclo que eu estou encerrando agora com vocês, lá na escola, ele foi o meu primeiro ciclo completinho. O ciclo que eu me refiro assim, de eu começar com uma turma, eu acompanhar esse grupo todo até a conclusão do ensino médio. Porque como aqui a gente trabalha, às vezes cada ano a gente está numa escola diferente, então que tu não encerra ciclo, tu vai só, aí a gente não desenvolve esse vínculo muito efetivo. Anteriormente a isso, um ciclo que eu fechei foi quando eu dava aula no Pará. Então lá eu fechei um ciclo desse, eu comecei dando aula para uma turma do ensino médio e terminei dando aula para eles no terceirão. Então, alunos que até hoje, claro, a gente está distante, mas mandam mensagem, querem saber como é que tá. Quando eu vou para lá, a gente se vê, sai, conversa. Hoje já são adultos, já têm filhos e tudo. Então, é bacana, sabe? É bacana Deve isso. ser meio louco tu ver um aluno que já tá, assim, crescido, trabalhando, já tem família, e daí você lembra lá atrás que daí, esse era o aluno que eu ficava gritando, falando assim, fica quieto, ou presta atenção, alguma coisa assim. E ver agora, assim, sendo responsável, sendo adulto, nossa, você tá tão responsável agora. Sabe que isso que tu falou fez eu lembrar de outra situação. A minha esposa também é professora. Então, a gente também já percebeu que não são todos vocês que no ensino médio vocês despertam ali. Tem uma galera que passa pelo ensino médio ainda como se estivesse na 8ª série. Só que é engraçado, assim, a galera sai, passa 1, 2 anos, às vezes faculdade, às vezes trabalho, e ou encontra com a gente, ou comigo isso não acontece com frequência, porque como eu trabalho com matemática, então a gente não lida com, a não ser nos momentos que a gente está conversando de assuntos aleatórios, eu não lido na minha aula com temas contemporâneos ou mais sensíveis. Mas a minha esposa ela é professora de sociologia. Então a gente conversa muito sobre isso e tal, daí ela diz que é muito constante acontecer isso. A gente tá, de repente vem um gurizão, um cara gigante já, com a esposa do lado. Oi, professora. Pô, professora, eu era meio idiotinha quando eu era aluno, né, professora? Hoje eu percebo. Mas lembra daquilo que tu falou, assim, assim, assim. E isso, como eu te falei, né, lá no Pará isso aconteceu muito comigo. Aqui, acho que pela dinâmica que a gente... A área não permite muito, não é tão comum. Fica mais comum, assim, do desenvolvimento do afeto mesmo, de se encontrar. Por exemplo, esses dias teve um aluno que mandou um abraço lá pela nossa colega lá da sala.
Uhum. E diz que tá com saudade e tal, que saudade das aulas e tudo mais. Então, essas coisas são bacanas, sabe? É legal de tu lembrar que, assim, nossa, esse aluno aqui lembrou de mim. Sim, e às vezes a gente se surpreende, tá? Às vezes a gente se surpreende, assim, às vezes é um aluno que é caladinho, um aluno que fica ali quietinho no lugar dele, mas... E que a gente acha que a gente não chega nele, Uhum. sabe? A gente acha, cara, o que eu... Terça-feira eu fui na UFSC com a outra escola, que foi a Feira das Profissões, e eu encontrei com um colega nosso, lá da escola, que se formou ano passado. Cara, ele veio muito feliz me abraçar. E ele era um guri desse. Uhum. Muito inteligente, sempre foi muito inteligente, mas no cantinho dele. Tipo, não interagia muito, por ele dar conta do conteúdo não tirava muita dúvida. E eu pensei, cara, ele é bom, mas eu não atinjo ele. Uhum. Aí me viu ontem, veio, deu um abraço, tava com saudade da escola, Uhum. começou a contar a história da vida dele. E assim, eu sou um tipo de cara que eu fico muito feliz quando eu vejo vocês conquistando as coisas de vocês, sabe? Isso daí é uma coisa que me satisfaz muito. E como a gente está falando agora da parte de profissão, principalmente dos alunos também que vão se formando, é, o senhor acha que na verdade, eu vi essa frase, eu acho que eu pensei nessa frase e eu achei que fez muito sentido para mim, que um professor é a profissão que faz a profissão. Então, assim, todo médico, ele passou por um professor que ensinou ele a ser assim. Todo policial que está salvando, assim, uma cidade de pessoas, ele aprendeu porque um professor ensinou ele. Então, eu acho que, assim, uma profissão que deveria ser mais valorizada porque ela cria outras profissões, de certa forma. Uhum. E eu já pensei nisso desde novinha. E eu acho que a gente devia valorizar mais assim, a profissão dos professores também, principalmente hoje que não está tendo muito professor. Sim. Assim, a, a construção do indivíduo, ela é feita por tijolinhos, sabe? A gente que é professor, a gente que está na escola, a gente vai preparando vocês, ou tentando preparar vocês, para alguns tipos de conhecimento que vocês não teriam acesso na vida cotidiana. Vocês desenvolveriam, vocês cresceriam, aprenderiam, mas alguns conhecimentos vocês não teriam acesso pela simples rotina da vida. Então, a escola, o professor, ele vem para oportunizar vocês situações que vocês não teriam contato, para vocês poderem aí decidir. Então, sim, eu acredito também piamente que a gente tá na base das outras profissões. Então a gente é meio que um caminho nesse processo de construção para que os outros profissionais se formem e passem a dar sua contribuição. Então acredito muito nisso também. Uhum. E a valorização, né? É o momento, cara, que a gente está vivendo. E esse passo, esse caminho que o professor tem de ensinar alguém, eu acho que é um ato assim muito nobre e que tem muito amor envolvido também para poder ensinar, porque realmente assim nem sempre é fácil. Eu como aluna assim eu já vejo assim nas salas e nos outros lugares que as salas tem salas e pessoas que são barulhentas, que não prestam atenção ou que não respeitam ali o momento de aula. E o professor está ali tentando ensinar, tentando captar a atenção de um monte de aluno que está ali dentro da sala, que muitas vezes não queria nem estar ali, não está com vontade de aprender nem nada. E ele está lá todo dia de manhã, sempre pronto para poder ensinar, e é uma coisa bonita. E também porque ensinar é uma coisa séria, né? Porque às vezes você pode fazer a pessoa gostar da sua matéria, ou você pode fazer essa pessoa odiar e ela ter um bloqueio pro resto da vida. Uhum. Então é uma coisa séria, assim, uma coisa importante. Sim, que a gente já conversou muito sobre isso, né? Acho que tu é um exemplo legal disso, que tinha um pavor de matemática, pavor literal mesmo de matemática. Então, hoje eu não vejo mais isso em ti. Eu vejo que tu, assim, tu entende, aqui eu consigo até aqui, aqui até aqui eu não consigo,
mas isso não te assusta mais. Então a matemática não te assusta mais. É uma coisa assim, tu entendeu. Não, eu entendi a dinâmica, isso aqui não me assusta, tá, eu posso não conseguir tudo, mas eu vou me esforçar para conseguir o máximo que eu puder. E sim, assim, é um ato de amor ensinar. Só que também isso tem muito Assim, eu sempre fui uma pessoa comunicativa. Então, ter uma profissão que tu possa se comunicar sempre, eu acho que uma das que tem mais fácil acesso é a docência. É, infelizmente, a gente tem colegas assim que foram para a docência mesmo porque não tinha outra oportunidade. Então, acabaram estando ali, e às vezes não entendem a importância das falas, das informações que estão passando. Mas, cara, eu sou muito feliz, cara, sendo professor. Sou muito feliz sendo professor. Às vezes eu fico meio frustrado, às vezes eu já tentei fazer outras coisas, já falei, como a gente comentou outras vezes, né? Teve um período período pós-pandemia isso foi um sentimento de frustração, na verdade, que veio acontecendo na carreira docente, né? Muita cobrança, muita burocracia. Eu falei assim, cara, mas eu quero dar aula, Uhum. sabe? Eu quero me preparar para dar aula, eu quero ter tempo para dar aula. A minha função, para mim é muito claro que assim, ó, a, uma grande confusão que se tem hoje é de não entender a função do professor. A função do professor é mediar conhecimento. Essa é a minha função. Então, minha função é pegar aquele conteúdo de matrizes maravilhoso Adoro. e tentar passar para vocês da forma que seja mais acessível possível. Da forma que vocês consigam, que dê mais oportunidade para vocês se apropriarem de conhecimento. Essa é a minha função. Hum. Só que as instituições não entendem isso. Falei, não, tu tem que preencher esse tanto de planilha, tem esse formulário, e tem mais esse relatório, e tem. Uhum. Aí o que que acontece? A minha energia, que seria para eu estar estudando, para eu estar pesquisando metodologia, para eu estar me aprofundando em estudos, cara, como é que eu consigo chegar no meu aluno? Que tipo de comunicação eu posso desenvolver para ele estar mais comigo? Eu não faço isso. Porque o tempo que eu tenho é o tempo de preencher burocracia. Uhum. E isso cansa muito a gente. Geral, assim, todos os professores, acho que já teve, outros professores já passaram por aqui. Eu não sei se vocês chegaram a conversar especificamente sobre a carreira docente. Não, assim, foi. Alguns deles a gente. Eu, né, fiz uma pergunta, assim, em geral sobre como que é o sentimento de Uhum, professor, assim, como que chegou lá, mais ou menos isso. sim. Então, aí, isso que dificulta, sabe? Então, aí a gente tem que ser muito resiliente de estar ali e falar assim, não, mas é isso, a minha terapia me ajuda muito nisso, porque no período que quando eu comecei a dar aula para vocês, eu tava no momento de eu não querer mais educação, Uhum. de eu não querer mais educação. Então, eu tava fazendo outros cursos, tudo, só que ao mesmo tempo que eu não queria, ao mesmo tempo que eu queria mudar de carreira, eu não conseguia só ir ali. Ah, tá, o que que seria eu faço? Eu vou chegar, passar um conteúdo no quadro, passar um exercício e deu. Uhum. Só que eu não conseguia. Então eu acabava me dedicando, aí a energia que era pra eu fazer outra coisa, eu não tinha. Uhum. Aí eu me frustrava. Que aí eu ficava no sentimento, pô, não tô fazendo nenhuma das duas coisas direito, tô fazendo nada. E agora o que é que vai ser da minha vida? Bate ansiedade, que eu sou meio louco em relação a isso também. Vocês pensam que é só vocês que têm as crises de ansiedade, a gente também tem. Uhum. E aí a minha terapia ajudou muito. Dela fazer perceber assim, falei assim, cara, tu tem certeza que vai valer a pena mudar de carreira? Uhum. Tu não acha que se tu focar na educação, em algum momento outras portas vão se abrir para ti e de repente até não só de sala de aula, mas para continuar a trabalhar com educação, mas com outras demandas, aí cara, isso. Então foi quando dei a virada da chave e agora eu tô integralmente, sabe? Então, Uhum. para educação e tanto que, cara, aconteceu. Então, apareceram outras oportunidades e a gente tá abraçando. Ah, isso é muito legal também de ver. E umas situações, assim,
mais sérias, difíceis, desafiadoras, até engraçadas, assim, no quesito da educação na tua vida, que aconteceu? Uns exemplos pra contar pra gente. Ai, cara, eu acho que desafiadora é, foi no começo da minha carreira, cara. Eu dava eu tenho duas formações, eu sou formado em pedagogia e posteriormente matemática. E quando eu estava no Pará, é, tem uma carência muito grande de professor, ou tinha uma carência muito grande, que já faz um bom tempo que eu saí, de professores de filosofia e sociologia. Então, por isso que eu fui dar aula de filosofia. Uhum. E sexta-feira, última aula da tarde, 75 graus na sombra, a sala sem ventilador, Nossa. maravilhoso, sensação térmica linda. Eu comecei a dar aula e vocês sabem que, assim, eu sempre tento dar uma aula um pouquinho mais divertida. Uhum. Porque Então, matemática já deixa o aluno meio. isso. Então, assim, explica um conceito, faz uma brincadeirinha, puxa, pra dar uma acordada, porque eu sei que é cansativo. Então, se for só conceitual, acabou, né? E com filosofia também era parecido. Uhum. Porque às vezes tem uns conceitos bem chatos, que tu tem que ser bem criterioso e tu tem que trabalhar com isso. Então, eu também tentava levar de uma forma mais leve. E ele começou a interromper. É. E eu era bem jovem, cara. Então, Uhum. assim, ele começou a interromper. Ele começou a fazer algumas piadas inconvenientes. E eu fui perdendo a paciência. Uhum. E eu ia, talvez, sair na mão com ele. Nossa. Sorte que, assim, que bom pra mim Uhum. que ele... Não, professor, era brincadeira e parou. Uhum. Porque, cara, eu ia iniciar e acabar com a minha carreira exatamente naquele momento. Uhum. E só que depois eu conversando com ele, eu esperei a aula acabar, que também como sei, eu tenho uma facilidade muito grande, eu dou uma bronca violentíssima, desligo o interruptor, volto a dar aula de novo, já brinco de novo, já e continuei. Terminei a aula, saí, fiquei sentadinho fora da sala e ele saiu. Falei, senta aqui. Uhum. O que aconteceu? E assim, ó, qual era a realidade desse local que eu dava aula? Eu dava aula na parte urbana da cidade, mas a cidade ela tinha um território gigante Uhum. só que era território rural e algumas comunidades indígenas. Então, à tarde, os meus alunos da tarde, eles eram todos da zona rural. Uhum. Então, imagina, eu tinha alunos que eles saíam de manhã, eles estudavam à tarde. Eles saíam de manhã de casa, acordavam de manhã, ajudavam os pais na roça, pegavam uma bicicleta, ia para uma outra comunidade, que é onde passava o ônibus escolar. Nossa. Ficava esperando, pegava o ônibus escolar para estar na sala, para estar na escola 1h15 da tarde. Calorzinho maravilhoso. Uhum. Ou então uma chuva louca também, porque assim, para estar na escola. E muitas das vezes esses alunos saíam com o que eles tinham tomado de café. Nossa. E o café deles era um café com farinha, literalmente. A farinha, a nossa farinha no norte e nordeste ela é um pouquinho diferente. Uhum. Ela é mais granulada. Então, era o café com farinha literal. Uhum. Saía dali, ia pra escola, a próxima refeição era o lanche da escola. Enfim, e esse aluno foi me contar. Falei, não, professor, aqui eu peço desculpa, mas é que o meu pai, ele tá bebendo muito esses tempos e tá batendo na minha mãe. Então, isso tá me deixando eu com bastante raiva e eu perco o controle. E eu fui analisar aquilo depois, né? Pensando assim, começar a refletir, falei assim, cara, esse menino, ele olha pra homens com figura de autoridade e ele quer desafiar, porque ele não consegue desafiar o pai em casa. Aí, mas que bom que ele segurou e que eu também consegui conversar com ele. E depois ficou super bem. A gente terminou o ano bem pra caramba. Virou um dos melhores alunos da sala, né? Uhum. O que é bom também pra ele e pra mim, porque não ia ser legal pra nenhum dos dois. E assim, cara, situações engraçadas. Uhum. É todo dia, sabe? Todo dia acontece alguma coisa. Um exemplo. Ah, assim, deixa eu pensar aqui numa das últimas. Eu não sei, né? Porque pelo que eu vejo assim na sala, a gente acontece um monte de situação. Nossa, e em todas as salas acontece alguma coisa. E qual é a sala, assim, que acontece coisa mais caótica, assim, mais engraçada? Mais engraçada hoje, das minhas turmas. Ah, eu acho que Cara, e agora?
Antes, ano passado, era na 2C. A 2C aconteceu umas coisas muito aleatórias. Meu Deus. Aconteceu umas coisas muito aleatórias. Mas esse ano tá meio nivelado. A 3B maravilhosa, minha turma de regência caótica, Uhum. sabe? Então, ali não é tanta coisa engraçada, é mais ter que mediar conflito mesmo. Uhum. Com vocês ali a gente acaba ficando mais comedidinho, porque a gente tem os nossos colegas que são da inclusão. Inclusive essa daí é outra situação difícil também que a gente passa na escola. Às vezes quando nossos alunos de inclusão têm surto, Uhum. e você já verificou isso e a gente tem que ajudar a conter e tudo. São situações assim que a gente fica bem cansado, assim, tanto física quanto emocionalmente. Mas faz parte da missão. Uhum. Cara, mas deixa eu lembrar de uma bem engraçada. Difícil a situação. Porque acontece muita coisa aleatória, cara, muita coisa aleatória. Ah, eu lembrei. Também de quando essa minha primeira experiência como professor. Tava ali, dando aula de filosofia, passei por uma turma, um trabalho de filosofia, fazer um texto, um parágrafo. Uhum. E um guri veio, me entregou. Aí eu fui ler, era um texto de geografia. Eu falei assim, cara, o que é isso? Ela, não, professor. É que a outra professora não lia. Então eu pensei que tu ia ler também. Aí eu falei, pois é, cara, mas eu leio. Então refaz lá e entrega. E era um bom aluno também, só que era Ai, meu tolão. Deus. Coitado. A professora de geografia não leu, então vai que você leu. Não, era aqui assim, era o outro professor de filosofia. Ah, tá. Que tá anterior. Ah, então, não sei qual era a relação que eles tinham e tal, mas eles tinham essa confiança de que, talvez o professor não leia, então de boa. Ah, entendi. E como que é lecionar matemática em si para os alunos? Quais que são os desafios, assim, o maior tabu? Ou, assim, uma mentira, assim, sobre a matéria que quase todo mundo acredita e não é assim? Para um professor de matemática. Sim. Assim, acho que o desafio é despertar um interesse, sabe? Em vocês. Porque a gente vive um momento que, naturalmente, o estudante não está interessado em estudar qualquer coisa. Não todos. Eu sempre costumo dizer isso, que eu acho que comecei a me tornar professor, eu ainda como estudante. Uhum. Observando como meus colegas agiam. Então eu sempre soube que, assim, cara, numa sala de aula, eu nunca vou estar dando aula para todos os alunos. Porque vai ter um que não está interessado. E se for é maravilhoso. Normalmente é a maioria. Uhum. Normalmente é 1, 2 que querem. Uhum. E para mim, eu tô satisfeito. Uhum. Se eu tenho um aluno que está prestando atenção na minha aula, eu tô satisfeito. Eu me dou por satisfeito. Eu dou aula para aquele um aluno. E é esse aluno que eu vou focar. E é esse aluno que eu vou focar e tudo. E vocês já percebem que eu fico bem chateado quando eu tô tentando dar aula e eu tenho outra galera que atrapalha a aula. Então isso é uma coisa que me chateia muito. Sim. E então um desafio é isso, né? É fazer, principalmente, aí vem pra matemática, que já tem todos os tabus da matemática. Que, porque é difícil, porque eu não consigo, porque não vai. Então é manter essa atenção. E eu acho que, assim, um mito que a gente comumente fala, e principalmente aqui no Brasil, que eu tô tendo que pesquisar de onde surgiu isso, é da fórmula de Bhaskara. De como que usa? Ou... Não, é porque não foi Bhaskara que fez a fórmula de Bhaskara. Como assim? Porque a fórmula de Bhaskara, ela na verdade ela é chamada de equação quadrática. Uhum. Ela é a equação que a gente usa, é o processo algébrico que a gente usa para resolver uma equação do segundo grau e achar as raízes. Então é uma equação quadrática. E tem registros do desenvolvimento dessa equação muito antes, muito anteriores. É aqui no Brasil que a gente chama de Bhaskara. Uhum. Fora, não é Bhaskara, é equação quadrática. E eu acho engraçado que aqui no Brasil, a gente, quando aprende matemática, né, a gente aprende de um jeito. E daí, agora, se for pegar o jeito que os americanos estudam matemática, é de outra forma. Então, pelo que eu vi, assim, né, que já falaram, brasileiros que foram para lá estudar, já falaram assim, a matemática, ela é diferente aqui. Daí eu não sei se, eu não lembro agora se era mais fácil ou se era mais difícil, do jeito que eles aprendem lá. Eu não vou saber precisar também se era mais fácil ou se era mais difícil, mas essa diferença é fácil de explicar porque é o seguinte, Cultural. Basicamente, é cultura. Porque assim,
Imagina só, a matemática ela não nasceu no mesmo lugar e foi sendo dissipada. A matemática ela existiu nos povos antigos sem eles nunca terem se visto. Então, assim, a matemática, na verdade, a gente nem inventou, a gente só nomeou o fenômeno que é a matemática. A Uhum. matemática, ela tá aí. Só que o quê? Começaram a perceber padrões, os processos de contagem foram ficando mais desenvolvidos, demandando contagem mais complexas. Com o tempo, os algarismos não foram suficientes, então teve que parar para se pensar em um algarismo. Tipo números reais, números naturais. O zero, o zero, o zero não existe. Mas então, porque eu fiquei curiosa agora, tipo, o zero, tá? O zero é um número que não existe. Por que a gente não começa a contar pelo zero? Mas geralmente tem ali o zero ali que não é nada, e daí vai a partir do um, dois, três. É porque o zero, ele serve pra gente organizar os algarismos para formar números maiores. Então, o zero por si só, por exemplo, se tu for pensar em qualquer número dos algarismos básicos, tu pensa no um, o que que um representa? Uma unidade de alguma coisa. O 2, duas unidades de alguma coisa. Se tu não teria intuitivamente, naturalmente, algo para representar o nada. O Hum, nada é o nada. Não não tem tem. nada. Só não tem. Ó, agora tem um. Agora o que é que não tem? Nada. O que é Uhum. que tem para representar? Não precisa. Só que, como eu te falei, conforme a contagem foi ficando mais complexa, então, assim, os algarismos romanos, o I, o V, o X, Uhum. eles têm uma limitação. Eles não têm. Ó, no algarismo romano não tem zero. Né? É o Sim. I, V, X, M, L. E não tem nenhum para representar zero. Aham. Só que tem limitação. Sim. Então, o zero, ele foi esse algarismo, ele foi esse símbolo pensado para organizar o sistema de numeração decimal. Então, se tu tem ali 273, certo? Aham. Aí, o 2, que está ali no 273, ele não representa duas unidades, né? Uhum. São 200 unidades. Então, Sim. é 2 vezes 100. Ó aí o zero, trazendo significado pro 1. Mas, tipo, se tu for pensar dessa forma, às vezes tu entra numa crise existencial, eu entendo uma crise existencial agora pra poder entender. Porque se zero não representa nada, por que, por exemplo, existe 10, que é um 1, e o zero? Exatamente. É assim, ó. Ele sozinho, ele. Na verdade, não é que ele não representa nada. Deixa eu repetir, deixa eu refazer o que eu falei. Ele não existe naturalmente, assim. Então, tipo, o um, o 2 eles representam grandezas e quantidades que. Quantos microfones aqui? Um, dois, três, quatro. Uhum. Quatro. Aí se eu tirar os microfones, quantos microfones? Zero. Não tem nenhum. Sim. Não tem nada de microfone. A gente já até é convencionado a falar o zero. Tem Uhum. zero microfones, né? Mas só que a necessidade dele foi justamente isso, para organizar as grandezas. Imagina só, se tu tivesse que ter um símbolo, porque o um, o 2, o 3, até o 9 são símbolos. Então tu tem, pô, 9 símbolos que tu consegue organizar todos os números que tu precisa. Uhum. Só que tu concorda que eles são limitados? Sim. Então já pensou se a gente fosse desenvolver um símbolo para cada número que a gente trabalha? Nossa. Um único símbolo. Vou pensar num símbolo pro 10. Então vou pensar num símbolo, como é que vai ser o símbolo pro 10? Não faço Uhum. ideia. Aí pro 11. Ah, o 11 é fácil, porque eu Uhum. já tenho o 1 e o 1. O 12 também. O 12 é fácil. Aí eu vou chegar, onde é que eu vou ter problema de novo? No No 20. 20, que tem zero. Que é assim, como é que eu vou representar? Então assim, todo número na potência de 10 eu vou precisar representar um símbolo diferente, então eu ia chegar aí a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí o 10 eu tenho que pensar no símbolo. 11, 12, 13, 14, 15, 19. O 20 eu tenho que pensar no símbolo. E quando chegar no 100, eu tenho que pensar outro símbolo pro 100. Uhum. Porque depois, aí 101, opa, tem já outro problema, eu tenho que pensar em outro símbolo para 101. Sim. Então esse foi um problema que ele foi resolvido com zero. Então o zero ali, entre os algarismos, ele dá significado. Uhum. Então ele serve pra gente dar significado.
E é legal também a forma como o Zero ele foi mostrado, porque ele é uma bola, ele é um círculo, e o círculo ele geralmente representa um O infinito, infinito. não tem um Isso. começo nem um fim. Nem o fim. Nossa, É, que legal. exato. E assim, às vezes a gente dissocia, mas a matemática, ela é puramente filosófica. Sim. Então, imagina, hoje eu estava na sala e eu estava conversando com os alunos, a gente estava falando sobre um determinado assunto, e a gente parou para conversar assim, sobre que a necessidade do ócio. O que é isso? Ócio é tu não fazer absolutamente nada. Ah, Tu não ter nada para fazer. uhum. E assim, não é tu deixar de fazer alguma coisa. Ah, não, tô cansado, não vou fazer, mas eu tenho que fazer. É tu simplesmente não ter nada para fazer. Uhum. É o ócio. É no ócio que a criatividade aponta. Aham. É quando tu tá ali, sossegado, de boa, deitado, olhando para as nuvens, Pior que é verdade. que a criatividade aponta. E a gente vive num ritmo tão frenético que a gente não tem tempo pro ócio. Uhum. A gente quer todo tempo, não, agora. Não, eu tenho que. Estudar alguma coisa. Não, agora. Ou então a gente se prende numa telinha de celular, Uhum. tendo cargas e cargas de dopamina ali, e acha que fez alguma coisa. Que naquele momento tu podia estar em ócio, tu podia estar Sim. de boa, escutando uma música, tranquilo. Então, assim, o ócio ele é necessário, porque a grande maioria das descobertas da humanidade foram acompanhadas de momentos gigantes de ócio, Sim. para que essas pessoas pudessem contemplar e pensar sobre aquilo, Uhum. para depois teorizar, para depois desenvolver os conceitos. Nossa, que doido. É loucura, cara, é loucura. Imagina a pessoa, o Pitágoras lá, loucaço, que é outra coisa, porque Uhum. falam que talvez não tenha sido ele que desenvolveu o teorema de Pitágoras, né? Que ou foram os discípulos dele, alguns registros anteriores a ele, Uhum. enfim. Mas aí, Que doido. mas de qualquer forma ele foi um grandíssimo pensador. Inclusive, se eu não vou me lembrar na frase, mas na Academia Pitagórica, ela dizia assim, para tu entrar lá, não vou lembrar a frase especificamente, mas ela queria dizer assim, para tu entrar lá, tu tem que, no mínimo, saber os fundamentos, os principais conceitos da geometria. Para tu começar a estudar filosofia, Uhum. tu tinha que primeiro dominar a geometria. A geometria que eu também ia pensar agora. Área, comprimento, largura, ângulos. Nossa, que doido. Porque é justamente por isso, porque é doido. Porque assim, a gente não é uma coisa que tu vai olhar para o ambiente e do nada pensar ali assim, olha, pô, mas esse tablet ali, olha a inclinação dele. Acho que tá ali uns 60, deve ter uns 60 graus, então é 30 ali. Talvez ali seja 90. Não é uma coisa que a gente faz isso. Uhum. Então, assim, é uma pessoa que tem esse ímpeto por um conhecimento muito específico e que desenvolve. Então, é por isso que falam às vezes que aquele filme da Alice no País das Maravilhas foi que o escritor era um matemático e que dá pra tu associar o País das Maravilhas com matemática, porque é uma coisa doida. Sim, porque na verdade a toca do coelho, ele é o desconhecido. Que é a da matemática. Que é a matemática, Nossa, sabe? que Que é tu entrar ali e tu entrar assim. E hoje em dia, por mais que, nossa, só pra você ter uma ideia, assim, ó. A matemática que a gente estuda na sala de aula hoje, na educação básica, até no ensino médio, ela foi a matemática, ela foi desenvolvida, se eu não me engano, eu posso estar enganado nessa data aqui, mas é só para ter mais ou menos uma ideia. Ela foi desenvolvida toda até os anos 1920, se eu não me engano. Nossa. Só até lá. Tudo que foi desenvolvido pra frente, a gente não vê na escola. Que seria isso que a gente tá mais ou menos... Todas as outras coisas. Que assim, tem muitas teorias, tem muitas... Lembra, por exemplo, o logaritmo. O logaritmo, ele é muito antigo. Uhum. E tem outras derivações, outras realidades ali que são aplicadas. Só que é para quem vai fazer estudos muito específicos. Então a gente não é uma coisa que... Então, tipo, meio que foi filtrado. Assim, o que é que seria básico e interessante pra gente apresentar para os nossos jovens
mesmo para aqueles que não fossem escolher a área de exatas depois para estudar ou para trabalhar com alguma coisa, mas que seria interessante deles saberem. Uhum. Daí é o que a gente chama de currículo, né? Sim. O básico currículo. E se o senhor não fosse professor, que profissão que você teria? Ah, então, Trabalharia com o quê? assim, Ou você não se imagina? não, me imagino, assim, eu, eu, eu falo, eu sou bom em me comunicar. Uhum. Então, qualquer coisa que eu fosse tentar vender, eu conseguiria vender. Então, eu seria um bom vendedor. Então, por exemplo, se eu não conseguisse ser professor, eu sei lá, trabalharia com alguma coisa na área de vendas. Uhum. Mas assim, pensando academicamente, eu lembro também de quando eu era criança, que passava os filmes, Uhum. ali, eu quero ser policial, eu quero ser o Batman, aí eu olhava, cara, eu quero ser cientista. Uhum. Porque, pô, o filme que o protagonista era o cientista, eu achava maravilhoso aquele negócio aqui. Uhum. Dele pensar naquelas soluções mirabolantes, aquela quantidade de conhecimento. Só que eu nunca tive oportunidade de ir para a universidade, assim, né? A minha formação, ela não foi dentro da universidade, então não tive oportunidade desse aprofundamento. Sim. Então, tipo, se eu pudesse escolher, por exemplo, vamos dar uma rebobinada e tu vai escolher outra coisa. Eu não posso dizer qual seria a área específica, mas seria alguma coisa dentro da universidade. Então poderia até ser matemática, mas seria para pesquisa matemática. Tipo, a análise de matemáticas? Sim, para a parte de matemática aplicada. Ou não, por exemplo, assim, eu gosto muito de ler sobre psicologia, sobre. Agora tá em alta, né? Mas os conceitos sempre me agradaram muito, que é a neurociência. Então, eu talvez não fosse um médico. Eu nunca gostei da área de saúde, assim. Então, tipo, pra tu ser neurocientista, tu tem que ser médico porque tu tem que estudar. Mas na área de entender a mente humana, talvez alguma coisa dentro da psicologia. Uhum. Isso daí também eu acho E interessante. como é que foi o processo de formação do senhor? Tipo, depois do ensino médio? Ai, cara, foi. Esses dias eu tava. Os alunos estavam perguntando isso. Daí, professor, então quer dizer que a tua vida foi meio resumida assim no é isso e então vai, no segundo plano, e foi mais ou menos isso, sabe? Uhum. Quando eu terminei o meu ensino médio, eu fui pra capital, pra Belém, fazer pré-vestibular. E quando a gente fazia o vestibular, tanto assim, eu nunca fiz o Enem. Uhum. Quando eu fiz o vestibular, é, era um tiro que tu tinha pra dar. Aham. Então a gente não tinha cursos pra escolher. Aham. Tu tinha que escolher aquele curso. Se tu não passar, só ano que vem. Uhum. Só que eu não tinha ano que vem. Eu tinha só aquele. Aham. E então, assim, aí eu tinha um vizinho que ele era geólogo. Nossa. E, cara, eu me amarrava no que ele falava ali da profissão e tal. E, pô, cara, eu acho que vai ser legal. Eu comecei a dar uma pesquisada. Eu falei assim: ó, o curso de geologia não tava com nota tão alta. Uhum. Eu acho que eu consigo. Uhum. Então, quando eu fui me inscrever, tava lá geologia, física e matemática. Aham. Eu falei assim, e agora? O que que eu faço? Eu falei, cara, eu vou arriscar em geologia. Só que qual foi meu azar? Nessa época, todo ano, a mídia da região, que o vestibular, a entrada na universidade lá no norte é uma coisa muito doida, cara. Uhum. Tem noção, assim, é tipo, vai sair o resultado do vestibular. Tá na rádio, tá na televisão e o pessoal. É um carnaval. Tipo assim, um filho de uma pessoa entrar na universidade Era uma festa. ainda sabe? É orgulho pra família inteira. Tipo, aqui eu não percebo tanto isso. Parece que é algo meio que é um processo. Uhum. Aí por isso que às vezes eu acho que as pessoas não dão tanta relevância a isso, né? Uhum. Mas pra gente lá era mudança de vida. Aham. Sim. Então era tu ter uma condição e tu ter a certeza que essa condição é mudar. Claro que a gente vive um momento que às vezes tem cursos que não geram essa mudança e tudo mais. Enfim. Então, tentei geologia. A mídia caiu matando geologia, que era um baita curso. Tinha muita carreira, tinha muita área. A nota foi maior que das engenharias. Nossa. Aí eu não entrei. Uhum. Entraria em engenharia civil, entraria em matemática, entraria em física, entraria em economia, um monte de curso bacana. Eu conseguia, mas eu só podia escolher um. Sim. Então eu não consegui entrar. Aí eu voltei para minha cidade, fui para outra cidade trabalhar.
Trabalhei com venda numa loja, foi quando eu vi assim, não, eu tenho que estudar, porque esse negócio de só trabalhar pros outros não é legal, não. Eu já não gostava da escala 6x1 de lá, eu já não achava legal. Sim. Então, eu voltei pra minha cidade, trabalhei um tempo na prefeitura, foi quando teve lá existia um programa do governo federal que se chamava Par4, que era um programa de formação para professores leigos, que durante muitos anos a gente tinha professores em sala de aula, principalmente na alfabetização, na grande maioria mulheres, que estavam na sala de aula, mas não tinham formação em pedagogia, formação acadêmica. Então se desenvolveu o Par4 para dar formação para essas professoras. Só que o incentivo foi tão grande que o programa começou a conseguir a transbordar só da educação. Então começou a se abrir vaga para a comunidade. E lá no meu município a parceria era com o Instituto Federal, que aqui é a UIFES, que lá a gente chama de FPA. E se abriu uma turma para a comunidade. 50% das vagas comunidade, 50% professores. E eu entrei. Sim. Aí eu fiz a minha primeira graduação em pedagogia. Estudei pra caramba. Só que o meu TCC foi em quê? Matemática. Desafios do ensino-aprendizagem de matemática para o 4º ano da Escola Guajarina Menezes Silva. Nossa Lembro, Senhora. tenho até hoje. Dá pra publicar artigo dali, só que eu que sou preguiçoso pra fazer. O senhor acha... Qual é a série que é mais... Não legal, mas assim, qual que é a mais fácil de dar aula? Fácil. A gente tem duas situações ali. Fácil conteúdo, eu acho que é o 7º ano. Quanto menor conteúdo, mais fácil, né? Então, o 6º, 7º ano são os mais fáceis. Conteúdo. No entanto, para os nossos aluninhos, é caótico. Tem professor que fala que gosta de dar aula pro ensino médio, porque falam que os alunos eles são mais calmos ou que foca mais e no ensino fundamental eles são mais agitados. Não é nem o foco, sabe? Que eu acho que tu como estuda, tu observa isso. Tu vê que a maioria não tá focada em nada ali. Sim. Só que vocês estão mais maduros. Então vocês não têm mais aquela necessidade de estar correndo, de estar falando, de estar gritando. Não, às vezes vocês querem ficar no cantinho de vocês, de boa. E isso é maravilhoso. Sabe? Chegar assim, não quero, então vou ficar no meu cantinho. Né? A gente tem um risinho ali do lado, ali. Né? E isso é maravilhoso, cara, sabe? Então, assim, por exemplo, quando a gente recebe orientação assim, fala assim, não pode deixar o aluno dormir. Eu falei, mas ele não tá me atrapalhando. Ele deve estar cansado. Coitado. Sei lá o que foi que ele fez. Eu vou chegar lá. Eu faço, né? Eu faço isso. Então, assim... Só que eu não gosto de ser chato, assim. Acorda, você não vai dormir lá fora. Sei lá o que tá acontecendo, assim. Às vezes só não quer. E vai adiantar tá olhando. Não vai olhar nem pra minha aula. Vai estar olhando por nada. Pensando no almoço. Sabe? Pensando na vida. Então... Isso é bom do ensino médio. Agora também, quando a turma vem com o espírito da 6ª série no ensino médio, é fogo. É difícil. Porque aí tu tem esse problema da agitação dos pequenininhos com uma galera que já é quase adulta. Então é uma situação que qualquer movimento mais agressivo pode dar uma treta gigante. Então tem umas turminhas que são desafiadoras nisso. A gente tem lá na escola, né? Uma turminha que é desafiadora. E é muito bom, eu acho até engraçado que lá na nossa escola é mais ou menos assim, né? Que quando o senhor sai de uma sala que é mais agitada e daí vai pra nossa que é mais calma, entra numa paz de espírito tão grande. E o pior disso é que assim, é que eu sou caótico, né? Então eu tenho que entender que quando eu entro na sala de vocês, eu tenho que chegar e eu tenho que entrar no ritmo de vocês. Porque se eu chego caótico, daqui a pouco vocês... Não sei se tu já percebeu isso. A gente fica caótico. Vocês sem perceber, vocês já estão falando, vocês já estão perguntando, vocês já tem 5 ali em cima da mesa comigo tirando dúvida. E já tem outra galera falando ali. Aí já tem o colega ali que já não tá bem porque tem a sensibilidade auditiva. É doido. Eu não sei se tu percebeu que nas últimas aulas eu tenho entrado mais... Calmo. Então eu chego, vou pro quadro, começo devagarinho. Porque assim, eu percebi, não, cara, eu não posso chegar no meu caos. Aqui não funciona o meu caos.
Então, tendo que dosar isso. Na última aula eu lembro que se eu tava ali no quadro explicando o exercício, e daí tu tava fazendo ali e falou assim, gente, vocês são tão quietos, parece que eu tô falando a aula sozinho. Eu não sei Às se vezes isso a é gente... bom ou ruim pro professor. Porque Cara, tem então... a paz de que não tá tendo um barulho tão grande, mas ao mesmo tempo tem a agonia de que, tipo, ninguém tá falando nada, assim. Eu tô... É a dúvida de que, assim, será que estão prestando atenção mesmo ou será que estão só calados pra eu parar de falar? É. Sabe? Então, porque a... aí nessa hora vem a nossa gerência ali, né? De tipo, quando eu sei que vocês estão prestando atenção real oficial, vocês perguntam. Uhum. Ó, professor, não entendi. O que é isso daí? Volta lá. O que é isso daí? Não, entendeu? Então Uhum. vocês estão prestando atenção e estão participando. Só que às vezes vocês só entenderam mesmo. Uhum. E eu tenho que falar assim, ó, gente, então, fechou? Então vamos pra próxima? Alguma Uhum. outra dúvida e dar sequência. Eu geralmente fico quieta porque assim, eu quero prestar atenção, eu quero absorver o que tem ali. Ou analisar ali tudo e ver, tá, tem alguma coisa aqui que eu tô com dúvida? Ou alguma coisa assim, senão eu fico quieta. E assim, mas é que assim, ó, isso é o certo, tá? Uhum. Isso seria o ideal, é o que era pra ser uma turma. Só que a gente vive numa realidade que a gente tem tão pouco isso, então que eu meio que já me acostumei a toda hora. Ei, psh, ei, psh, Uhum. fazer. Tem um humorista que brinca, né? Parece que a gente tá tocando gado. Uhum. Então, como eu não preciso fazer isso, eu estranho, porque Uhum. das turmas eu dou aula para 3 turmas lá na escola. Eu tenho que estar fazendo isso em 2 todo o tempo. Uhum. Aí eu dou 2 aulas para vocês na semana. Uhum. Todas as outras nas outras turmas. Uhum. Aí quando eu entro na de vocês, eu já venho nesse ritmo. Uhum. Só que eu tenho que ter consciência, já não, aqui não preciso, então vou entrar Uhum. na mãe. A senhora acha que é porque tem mais meninas na nossa turma? Sim, E daí por isso que é menos caótico? sim. Mas isso não é muita regra, porque a outra turma A, que agora é do Uhum. segundo, quem são barulhentos são as meninas. Nossa senhora. Com força, assim. Mas elas são barulhentas, mas são participativas. Só que se também não tocar, elas conversam a aula toda. Nossa senhora. E, tipo, um professor, ele também, ele pode tanto salvar, mudar e construir uma vida também. Tipo, um aluno, às vezes, ele tá ou muito mal, ou com uma outra realidade, assim, de vida, e quando ele vai para a escola, ele busca na figura do professor, na sala, um conforto, assim, eu digo, né? Porque ele se distrai com o que o professor está ali ensinando e busca aquela atenção que ele talvez não tenha e que daí ele está encontrando no professor. E às vezes o professor ele fica com a consciência assim mais grande, porque às vezes ele pensa assim, nossa, esse aluno aqui ele não tem isso em casa, dele tá buscando aqui. Então eu sou meio que o porto seguro dele aqui. Acontece. E daí é muito doido. Isso acontece com certa frequência. Eu procuro tomar um pouco de cuidado com isso, sabe? Uhum. Porque não tem como a gente não. Se tu escolhe abraçar essa situação, tu não ser impactado por ela também. E às vezes tu não vai dar conta desse impacto. Sim, psicologicamente. Tu não vai dar conta. Então, assim. Então eu procuro tomar cuidado com isso. Então, oriento vocês no que vocês dão a abertura para orientar. Mas também eu entendo que eu a gente que é professor, a gente não tem como resolver tudo. Na Hum. verdade, a escola já passou muito do tempo de entenderem que a escola não é um espaço para ter só professor e a galera da coordenação. Uhum. A escola a gente precisa de psicólogo, a escola a gente precisa de ter um enfermeiro lá direto, lá na escola a gente precisa de assistente social, na escola a escola é um ambiente que a gente precisa de múltiplas funções, de múltiplos profissionais. Uhum. Porque a gente tem múltiplos problemas. Sim. Aí então assim, aquela ideia que falam do professor herói, sabe? Uhum. Porque a professora fez isso me agonia de uma tal maneira que tu não tem Uhum. noção. Porque, cara, não é pra gente ser herói. A gente não é pra ser babaca, a gente não pode ser o vilão. Uhum. Porque tem professor também que é vilão. Tem professor que destrói esperança, que destrói expectativa e tudo mais. Eu já vi isso acontecer. Uhum. Então, não é pra gente ser isso. Então, por exemplo, eu, quando aluno, muito do que eu sou como professor foi às vezes olhando alguns professores e dizendo assim, isso eu não quero. Uhum.
eu não vou ser desse jeito. Isso daí, então, mesmo o errado ensina Uhum. algo que tu Sim. não fazer, né? Sim. Então, aí, mas eu procuro tomar cuidado com isso, sabe? Porque às vezes, e assim, e pra vocês também, pro estudante, a gente tem que entender que o adulto da relação somos nós. Uhum. Então a gente tem que entender que se tudo é uma abertura muito grande, o estudante não vai entender que tu tá dando uma atenção, que tu tá dando um afago pela situação ali. Ele vai começar a pensar, não, é minha melhor amiga, meu melhor amigo e tal, então eu vou poder desabafar tudo da minha vida. E não é, a gente é professor. Uhum. Então aconteceu uma situação dessa esse ano comigo. Eu tenho uma relação boa com todos vocês, né? Pelo menos com a grande maioria. Pelo menos eu acho que eu tenho, né? Então, numa outra turma aconteceu um problema Uhum. e eles vieram pegar a orientação comigo. Só que nessa orientação teve uma pontuação que foi muito delicada. Uhum. E eu reportei, Uhum. sabe? Porque precisava ser mediado isso de forma. E Uhum. foi mediado. E eu pensei assim, cara, eles vão ficar chateados, vão. Só que foi muito sério. Então eu Uhum. não posso. Eu Guardar pra mim. porque eu vou estar me omitindo. Se eu tô me omitindo, eu tô contribuindo com aquela situação. Uhum. E isso não pode acontecer. Só que pra minha surpresa, não. Pra minha surpresa, eles ficaram de boa, sabe? Uhum. Depois a gente não chegou a conversar diretamente sobre isso. Mas eu pensei assim, pô, semana que vem, quando eu for dar aula pra eles, eles vão estar tudo de carona pra Uhum. mim. Não. Eles estavam de boa. Depois eu conversei com outros professores, colegas ali que tiveram conversa disso, próximo a isso. Daí eles me falaram assim que não, eles mostraram que entenderam que eles se passaram e que eles têm que entender que. Só que eu percebo que tem alguns professores que têm dificuldade disso, né? Uhum. De entender que assim, a gente pode se tornar amigo dos nossos alunos. Na verdade, isso acontece com muita frequência. Mas o ideal é que isso aconteça depois que esse ciclo encerre. Sim, Porque porque a daí gente. já não tá mais preso a relação de aluno, de De profissional, professor. de professor. Isso. E assim, a gente tem uma responsabilidade muito específica com vocês. A Uhum. partir do momento que vocês se formam, essa responsabilidade cessou. Tipo, o nosso Uhum. contrato social Uhum. de professor-aluno cessou. Então, vocês vão ser pessoas adultas ou no começo da vida adulta e também você é outra pessoa adulta. Então, aí sim, se acontecer da vida e tal, da gente estar próximo, porque às vezes isso também acontece muito. Uhum. Tipo, por mais que tem muitos alunos que a gente gosta, que os alunos gostam da gente, mas a vida vai levando para caminhos Diferente. totalmente diferentes. Então, não tem como manter próximo a amizade. Sim. Aí quando se encontra, é bacana e tal, mas não tem como manter próximo. Uhum. Então, acho que é mais ou menos isso. E como eu tinha falado também, retornando isso, ser professor é o trabalho mais difícil, na minha opinião, de todos, assim. Porque, como o senhor disse, assim, tem essa parte de que a gente tem que absorver alguns problemas que os alunos trazem pra gente. A gente tem que ser o adulto da Da relação. situação na sala, ser a voz de autoridade da sala, pra dizer assim, agora é silêncio, ou agora atenção aqui, ou isso aqui não pode, isso aqui pode. Então, ter essa disciplina toda e ainda ter que estudar para ter o conhecimento, para poder passar o conhecimento correto para os alunos, porque se você passar o conhecimento errado, o aluno vai absorver errado, vai aprender errado, pode não gostar da matéria e daí ter problemas no futuro. Então, É um desafio. é um desafio. É um desafio. E essa parte profissional, assim, que teve quando eu cheguei no Senai, o senhor fez muita diferença na minha vida. Já tô aproveitando para falar isso agora. O senhor fez muito. Porque quando eu estudei no meu colégio antigo, que eu não vou falar o nome do colégio aqui, mas no outro colégio que eu estudei, eu tive muito problema com a matemática. Então, eu já tinha muito tempo. Só que eu acho que a matemática me pegou muito mais ali, nesse colégio. E eu simplesmente, no meu 9º ano, eu simplesmente desisti de tentar aprender matemática. Tentar me esforçar com isso, porque eu tentava, eu juro por Deus que eu tentava. Eu acredito. E eu estudava muito e eu não conseguia, e eu ficava frustrado porque eu não conseguia. E daí, quando chegava o boletim, eu via as minhas outras matérias caindo, porque eu ficava mais tempo tentando estudar matemática do que as outras. E caía tudo. E daí eu fiquei desesperada, porque eu pensei, eu vou rodar de ano porque eu não tô conseguindo fazer isso aqui. E daí eu pensei,
eu vou estudar pra matemática e vou ter a nota que eu preciso e deu, não vou mais tentar. Tipo, eu desisti de tentar tirar um 9 e um 8, Uhum. porque até o nono ano eu tentei. E daí eu pensei, não, se eu precisar tirar 2 pra passar, eu vou tirar 2 pra passar isso. Agora, nas outras matérias, eu não consigo tirar um 2, uma nota menor, porque eu tenho um perfeccionismo muito grande com as coisas. Então, se eu vejo um B, que eu tirei, sei lá, em linguagens, por exemplo, se eu vejo que eu tirei um B, eu fico frustrada, porque eu não queria tirar um B, eu queria tirar um A. E daí, mas melhor B do que C. Eu já penso assim agora, mas eu não queria ter tirado esse B, queria ter tirado um A. Agora, se matemática eu tiro um B, eu fico feliz da vida. Que, assim, é uma coisa que eu nunca consegui. E até o meu nono ano, eu já comemorava com meu pai se tirava 5. Ou se tirava 4. Falei, pai, vamos fazer uma aposta. Se eu tirar 4 nessa prova. E daí ele esperava que eu chegasse e falasse, ai, daí tu tirou 4? E daí eu tinha que falar a nota que eu tirei. E assim, era uma loucura. E daí quando eu cheguei no Senai, quando eu comecei a ter aula com o senhor, e daí o senhor foi o primeiro professor que falou pra mim que eu podia ter descalculia. Eu falei pra minha mãe, falei, mãe, o professor falou que eu podia ter descalculia. Daí minha mãe, ó, nenhum professor nunca falou isso pra ti. Se É tu porque podia ter ou não. a gente observa porque assim, quando a dificuldade é muito intensa, eu falei assim, não, cara, ela desenrola porque assim, ela desenrola nas outras coisas. Então assim, as outras coisas vão de boa, sabe? Então, é que eu também trabalhei com educação inclusiva. Eu meio que passei por várias áreas de educação, né? Então a gente fica com o olho meio Afiado. afiado pra olhar assim, cara, pode ser que tenha alguma coisa a mais ali, que não seja só isso. Então assim, até pra você, eu gosto de dizer pra vocês mesmo se tranquilizarem. Eu falei, não, cara, não é que eu não tente, não é que eu me esforce, é porque às vezes a minha condição dificulta pra isso. E beleza, agora desenvolver ferramentas pra desenvolver. Sim, e daí, depois que, né, que eu descobri que não era isso, que era um bloqueio que eu tive, e daí eu lembro até que o senhor também disse assim, eu e a Carla, a gente não é esse tal professor que você teve antes, a gente é eu e ela. Então, e aqui é outro lugar, é outra dinâmica. E daí, quando eu me abri nisso, e quando eu vi que a dinâmica estava me ajudando e que eu estava me dando muito melhor na matemática ali, eu comecei a me sentir melhor em relação à matemática. Eu senti que, olha, eu não estou totalmente perdida nessa matéria aqui agora. Eu não sou, eu sou mais inteligente do que eu pensei que eu era. Então, mudou bastante também. Não só na matemática, mas minha confiança pessoal também. Ai, que bom, cara. Que bom. Acho- Isso daí é um dos frutos que a gente que traz felicidade pra nossa vida de professor. Os outros professores que chegaram aqui, eu perguntei assim, como é que é a satisfação de quando o aluno chega e fala, ai, professor, muito obrigado. Ou quando é professor, assim, de criancinhas, assim, também, que às vezes, tá com um dia triste, tá cansado, Uhum. e daí a criança vai lá e te abraça. E você sente assim, nossa, vale a pena, assim, vai dar um up, assim, no teu dia. Então, não sei se é em todos os professores, mas eu acho Não, sim, sim. que tem muito isso. E sobre na sua história assim de vida, não só é, na educação, assim, o que foi que na tua trajetória no geral que mais te surpreendeu? Surpreender. Assim, até hoje. Isso aqui me surpreendeu. Deixa eu pensar aqui. Assim, eu posso é, m- focar a pergunta numa coisa que foi impactante, assim, Uhum, que foi a minha vinda pra cá. A minha vinda pra cá. Eu não pensei que seria tão impactante quanto foi. uhum, Porque até antes de eu vir pra cá, assim, acho que todos nós, em algum momento, a gente pensa, acho que eu vou morar. Pô, se tivesse a oportunidade de morar fora do Brasil e tal, alguma uhum. coisa, a gente pensa, né? Sim. Isso, estudar, sei lá, trabalhar. Mas quando eu vim pra cá, eu percebi o quanto eu sou apaixonado pela nossa cultura, pelo Brasil. Uhum, Porque assim, o Brasil por si só, eles são vários países dentro de um só. uhum, São várias culturas dentro de uma só. E isso é maravilhoso. Só que eu não tinha noção disso. uhum, Eu não tinha a mínima noção disso. Então, quando eu vim pra cá, eu tive esse impacto de perceber assim, nossa, cara. Então foi esse espanto assim, como
as pessoas e as sociedades podem ser diferentes. Aí eu fui conhecendo, fui conversando, falei assim, não, e... Porque assim, eu vim direto pra cá, pra região da Grande Florianópolis, e daqui eu nunca morei em outro lugar. Uhum. Então, eu conheço a Grande Florianópolis e eu sou bem feliz aqui. E quando eu fui conhecendo as pessoas, que eu falei assim, cara, é engraçado como as pessoas aqui são mais fechadas, Uhum. e as pessoas foram me dizendo, não, e aqui no litoral não é assim. Uhum. Aqui no litoral, pelo contrário, a gente é bem aberto. Sim. Se tu vai pra outras regiões, as pessoas são muito mais fechadas. Depois assim, não, então eu quero ficar só no litoral. Então tá bom por aqui, por onde eu tô mesmo. Porque aí combina com a minha energia, combina comigo. Isso, aí e eu pensei assim, cara, se for sair do Brasil, então, né, tá bom onde é É que eu tô. muito diferente, né? Deixa quieto. E se você fosse pensar hoje, né, na sua carreira, no conhecimento todo que você tem hoje, e você fosse olhar pro Luiz lá de trás, o que que tu acha que teria de diferença ao longo da tua carreira se tu tivesse o conhecimento que tu tem hoje? Ah, Lá no lá no início, início, eu teria seguido carreira acadêmica, teria... como eu te falei. Eu teria, porque assim, se eu tivesse esse conhecimento, essa, não seria nem, eu não falo nem do conhecimento em si, mas se eu tivesse a maturidade de perceber as dinâmicas assim, eu teria entrado, me esforçado mais. E, por exemplo, eu falo muito pra vocês o que? Eu falo, entrem na universidade. Não é isso que eu Uhum. falo pra vocês? Sim. Mas e o curso? Não importa o curso. Entra na universidade. Porque lá dentro tu vai entender uma dinâmica totalmente diferente e tu vai ver que outras portas vão se abrir e depois tu pode trocar de curso. Algumas trocas são mais fáceis, que são na mesma área, outras são mais complexas, mas tu vai conseguir. Uhum. Mas entra na universidade. Então, eu falaria isso pra mim. Eu falei assim, cara, entra na universidade. Uhum. Sabe? Eu dizia assim, tá, pô, tu quer geologia? Eu falo, não, mas qual é o que tem a nota mais baixa? Física, matemática ou geologia? Faz o que tem a nota mais baixa. Entra na universidade, porque tu vai lá tu vai ver as coisas, os horizontes se abrirem. É muito diferente a universidade da escola. Tipo, Ah, a diferença é qual? assim, ó, primeiro que tu não tem turma. Não tem. Não, tu vai ter uma turma no teu primeiro semestre. Aham. E mesmo assim, essa turma do teu primeiro semestre não vão ser só das pessoas que estão iniciando. Vai ter uma galera que já tá no segundo e não passou na matéria do primeiro. Uhum. E vai estar repetindo a matéria. Uhum. Vai ter uma galera que tá no terceiro, mas ainda não passou naquela matéria do primeiro. Aham. Então, tu não tem mais turma. Tu vai fazer grupo de amigos e tal. Os amigos que forem. Mas tu não vai estar, por exemplo, amanhã, o turno inteiro com todas aquelas pessoas. Uhum. Então, na segunda-feira tu vai estar fazendo uma disciplina com um grupo de amigos. Uhum. Só que na terça eles estão em outra. Uhum. E tu escolheu fazer outra disciplina. Sim. Então, essa é a primeira diferença. A segunda diferença é a autonomia que tu precisa para estudar. Porque imagina só. Eu, como professor de educação básica, eu estudei para ser professor. Então, eu estudei didática, eu estudei metodologia. Eu sou mais professor do que matemático. Uhum. Porque a minha profissão é ensinar. Sim. A ferramenta da minha profissão é a matemática. Mas Uhum. poderia ser qualquer uma outra. Agora, um matemático bacharel, ele não é professor. Uhum. E ele vai ser o teu professor. Tipo, um cara que tem um bacharel em matemática vai ser um professor. Ele vai ser teu professor, porque ele é pesquisador. Ah, tá. O professor da universidade, ele é um professor pesquisador. Uhum. Então, ele não é licenciado. Uhum. Ele é pesquisador. Na engenharia, tu vai ter professores engenheiros. Eles não estudaram para ser professores. Claro que eles se construíram professores na prática, Uhum. mas eles não estudaram para ser professores. Então eles têm uma dinâmica diferente. E assim, a carga de estudos é muito intensa, o aprofundamento é muito intenso. Porque E, é um profissional da área que tá te ensinando, não um professor. e não só isso, a necessidade, sabe? Então, tipo assim, tu tá estudando para tu ser especialista naquilo. Uhum. Então tu vai aprofundar muitos estudos naquilo. Tu vai ver que a escola ela só foi a caminha mesmo básica Pra tu lidar com... para tu chegar na universidade, para te preparar para tu não chegar, foi assim, foi aquela roupinha para tu não chegar nu na universidade, Uhum. para tu chegar vestido e não passar frio, Sim. sabe? E então daí tu vai perceber isso. Aí e o trabalho assim, aí tu vai perceber o que dá trabalho estudar. Que dá Se trabalho fosse a estudar. pessoa que dá trabalho na escola...
Não, não, não. Que dá trabalho estudar, que assim, que estudar. É quando vocês vão perceber assim, uma coisa que eu falo muito pra vocês, cara, essa fase do ensino médio É muito bom. é uma fase muito maravilhosa da vida de vocês, cara. Uhum. Ah, tem desafios, tem complexidades e tudo. Mas vocês vão perceber que é uma fase muito maravilhosa. Sim. Só que a fase da universidade também é. É boa. Porque tu tá vivendo aquilo, imagina, tu ainda tá no ambiente de estudos, só que tu já é quase adulto. Tu Uhum. tá se tornando adulto já. Uhum. Então as dinâmicas sociais, e fora assim, ó, as festinhas, sabe? As sociais com os amigos, as oportunidades de fazer intercâmbio, Uhum. oportunidade de estar em grupo de pesquisa, e assim, ó, ah, professor, mas eu tenho que trabalhar. Cara, te esforça para tu ser um bom aluno que tu vai ter bolsa de pesquisa. Uhum. Quando eu falo, quando eu falo pra vocês, assim, eu acho que a gente nunca tinha tido essa conversa. Tem cursos específicos que tem bolsa que é R$ 2.000 só a bolsa, pra tu estudar. Uhum. Meu Tu vai Deus. receber uma bolsa para estudar. Claro, isso é uma exceção, Uhum. não é a maioria, mas existem muitas bolsas. Uhum. Eu fui bolsista quando eu estudei, na educação a gente tem o PIBID, Uhum. que é o Programa de Iniciação à Docência. E eu fui bolsista. Então eu recebia para estudar. Uhum. E assim como tem o PIBID, tem o PIBIC, que é a de iniciação científica, que é parecido com o que a gente tem na escola, Uhum. só que é na universidade. E tem uma série de programas. Tu consegue ser monitor. Ah, acontece mais em exatas, né? Uhum. Mas assim, então, ó, tu é aluno, tu já tá no segundo, terceiro período, e tu pegou a monitoria de cálculo 1, que é uma Uhum. disciplina uma área de matemática. Então tu fica ali meio como professor particular. Se alguém Uhum. tem dúvida, vai lá na sala e tira dúvida contigo. Sim. Recebe também. Uhum. Então, tipo, aí tu vai percebendo que assim, cara, eu tenho como ganhar. Porque a ânsia é ganhar dinheiro, né? Uhum. Só que a gente se esquece que assim, quanto mais tu refina teu trabalho, mais tu vai ser bem remunerado. Sim. E isso é inevitável. Isso é pra qualquer área. Então, não importa, sabe, o que tu escolher. Claro que tem áreas que são mais difíceis. Uhum. Tem áreas que são mais complexas. Mas se tu te esforçar pra ser o melhor, vai ser inevitável. Vão precisar de ti, vão te querer, vão te chamar, sabe? E se tu conseguir fazer isso, fazendo uma parada que tu gosta, tu tá eleito, cara. Tu tá bem na vida. É. Pro senhor, o que que a palavra professor significa, assim? O que que o futuro aguarda na tua visão sobre nesse amplitude? Assim, ó. Eu acho, eu sou um cara esperançoso. Sim. E, mas eu ainda acho que vai piorar um pouquinho. O nosso futuro. Mas pra vocês nem tanto, mas tipo assim, pra gente que já tá em sala de aula, ainda vai piorar um pouquinho, sabe? E dificuldade, não é questão de dinheiro, nada disso. É dificuldades do que eu falei no começo, de entender qual é a nossa função como professor, sabe? Então, vai dificultar um pouquinho ainda. Mas eu acredito que depois desse momento, vai começar a melhorar. Uhum. Porque, assim, vão entender o que é importante mesmo para ser um professor. Por exemplo, a gente fica tentando balizar. Ontem, e eu sou meio viciadinho no TikTok, sabe? Só que eu eduquei bem o meu algoritmo. Então, o meu algoritmo ele sempre está trazendo notícias da política nacional e mundial e notícias sobre educação. Então, assim, sempre vem muito canais de educadores e de vez em quando vem canal de um brasileiro que dá aula em outro país. Então, por exemplo, esses dias apareceu para mim de uma brasileira que dá aula na França. Nossa. A gente tem 200 dias letivos, né? Uhum. É aula pra caramba, né? Uhum. Sabe quantos dias letivos tem na França? Quanto? 150. Nossa. Ela tava falando assim, a gente acha que tem muito feriado no Brasil. Na França, qualquer coisa é feriado. Não tem aula sexta. Aliás, não tem aula quarta. Tem aula segunda, terça, quinta, sexta. Quarta-feira não tem aula. Quarta não tem aula? Não tem aula. Por quê? Porque é da organização deles. Nossa, que doido. Tu tem 2 dias de aula, uma folga. 2 dias de aula, final de semana.
Eu pensei que eles eram, assim, culturalmente, eu pensei que eles tinham mais disciplina com estudo. E é isso, é aí que tá a questão. Tu ter disciplina com o estudo não necessariamente quer dizer que tu tenha que estar a semana inteira, o dia inteiro na escola. Ah, Disciplina com estudo também é qualidade de estudo, é qualidade de tempo de estudo. uhum. Então pode ser que eles sejam bem disciplinados nesse Eles, tempo. sim, eles já entenderam a dinâmica que eles precisam. Isso e é um povo que tem boas universidades, tem desenvolvimento científico, Nossa, que doido. entendeu? Então, aí tipo, aí não, porque aqui ó, tem uns 4 feriados no ano que são feriados de 15 dias. É. Nossa Senhora. 15 dias. Sabe? E quando tem os outros feriados que não são tão relevantes, então eles têm aula. Quarta-feira não tem aula. Aí esse feriado cai na quinta, não tem quarta, quinta, sexta, emenda. Nossa. E funciona. E a Uhum. sociedade se desenvolve. E tem produção. E a economia se desenvolve. Então, sabe que eu percebo aqui no Brasil que existe que se construiu, na verdade, assim, uma perseguição com o professor, sabe? Uhum. Então, tipo, não, vou dificultar a vida, o que eu tenho pra dificultar? Talvez seja porque, sei lá, tem a galera que tá legislando ali, pode ter tido algum professor que traumatizou, e agora, sem eles perceberem, eles querem se vingar Uhum. dos professores. Pode acontecer, pode A teoria da acontecer. conspiração. Vai saber, né? O que aconteceu na vida dessa galera. Mas eu percebo que tem um pouquinho disso. E também a gente vê também, assim, no discurso social. Uhum. Há uns 10, 15 anos atrás, a gente tinha mais relevância. Hoje em dia, todo mundo quer saber mais que o professor. Uhum. Tipo, antigamente, o professor era a autoridade máxima numa sala. Ainda hoje é, né? Mas na época era mais puxado. É, se via um professor como uma figura De autoridade mesmo. autoridade, importância. E hoje em dia ainda se vê, mas é bem. Sim. E eu até entendo, sabe, alguns tipos de políticas terem sido criadas porque tinham excessos. Uhum. Então, não vamos generalizar e achar que todo professor é legal, que todo professor é bacana. A gente tem muito profissional bosta. Tem muito, 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 muito. Sim. Sabe? Então, como qualquer área que tem profissional ruim, na docência também tem profissional ruim. Uhum. Então, imagina isso há 10, 15 anos atrás. Uma pessoa amargurada em sala de aula que não tinha problema tu dar uma reguada no aluno. Nossa, sim. Não, 15 anos não, 15 anos é pouco, minto. Vai pegar uns 20, 30, Uhum. que é um pouquinho já pra minha época de criança pra menos. Uhum. Então, daí tu tem esse profissional que, tipo, em sala. Então, foi necessário se reformular. Então, foi nesse período que se construiu muito direito para criança e para adolescente, para o jovem. Uhum. Então, tudo que vocês têm hoje de estudo, de vocês poderem trabalhar, de que não com uma como tem o jovem aprendiz, né, que é um mecanismo para vocês entrarem no mercado de trabalho, mas que faça com que vocês ainda estudem, e as flexibilizações, tudo isso foram direitos conquistados, sabe? Uhum. Aí eu observo uma galera que acha que é normal. Aí ataca o professor, ataca os colegas, não tem respeito pela escola, Uhum. sabe? Arroba a cantina, Meu Deus. sabe? E, e, e não percebe que esse apanhado de atozinhos pequenininhos vão fazer com que? Vão fazer a legislação mudar agora, só que para punir o jovem. Uhum. Tipo, quer deixar de punir, mas só que esses comportamentos fazem. Não tem, assim, a gente se percebeu não, o jovem tem que poder ser jovem, tem que ser protegido. Só que o que aconteceu? O jovem foi tão protegido que agora ele acha que pode fazer qualquer Pode coisa fazer e não se percebe. Uhum. Então por isso que eu digo assim, ó, não sei o celular, não sei o celular, mas rede social vai ser proibida para menor de idade. Uhum. E já tá começando assim, mais ou menos. Sim, Tipo, tem um movimento. Acho que tá tendo. Não sei se existe essa lei de fato, mas é um movimento que tá acontecendo que menores, acho que menores de 13 anos, eu acho, não podem ter rede social sem autorização de maior de idade. Sim. Então, se você não tiver maioridade, sei lá, uns 15, 16 anos por aí,
você não pode ter nada disso, ou jogos, ou qualquer outra coisa. Isso. Então tem que ter autorização dos pais pra isso. Só que a lei ainda é muito branda. Sim. Porque as Mas crianças... começou o movimento. Mas é porque as crianças conseguem ter. Sim, Só que tá se percebendo que é danoso. sim. E assim, então, tipo... Eu brinco assim dizendo, isso daqui, ó... E tem uma entrevista do... Acho que do Steve Jobs. Que quando ele tava desenvolvendo os primeiros iPhones e tudo mais... ele foi perguntado pra ele, falou assim, e quais são os aparelhos que teu filho usa? Ele, nenhum. Meu filho não mexe com tela. Às vezes é porque a pessoa que realmente faz, ela percebe o maior impacto. Ela sabe pra que isso daqui foi feito. Exato. Isso aqui foi feito pra viciar. É uma ferramenta maravilhosa, cara. Tu tem uma baita câmera ali na tua mão, tu consegue editar vídeo, tu tem processamento. Isso daqui tem mais processamento do que o meu primeiro computador quando eu comprei. E brincando, tem o triplo de processamento, fácil. Pra estudar, às vezes eu estudo também. É uma ferramenta maravilhosa. Sim. Só que rede social foi construída pra te prender na rede social por futilidade. Sim. Não tem outro objetivo. É só te prender na rede social. Eu tenho um irmão de 9 anos, né? E ele fica muito, assim, em jogos, vídeos, essas coisas. E eu olho e não querendo parecer muito velha, mas às vezes eu falo assim, na minha época, eu não via essas coisas. Eu realmente não via. Quando eu usava o YouTube pra ver filme, pra ver desenho, pra ver coisa de criança. E o meu irmão não. Meu irmão fica vendo vídeo de youtuber jogando videogame, não sei o quê. Fica vendo coisa de abrir produto, essas coisas. E eu não via essas coisas. Eu só comecei a ver com 12 anos. É porque não tinha. Exato. Sabe? Então foi se percebendo que esse tipo de coisa aprende. Sim. Sabe? E é uma luta lá em casa, né? Eu vejo. Mas é um desafio. É um desafio, tá? É um desafio. Tipo, a minha geração, a gente passou por todas as tecnologias, né? A gente passou por fita cassete, a gente passou por CD, a gente passou por DVD, por câmera digital, que agora tá ficando na moda, a galera tá voltando a brincar com as cybershot nas escolas, né? E eu acho até bacana, tá? Sim. Porque assim, ó, porque qual era uma maior reclamação quando se proibiu o celular? Era, como é que eu vou registrar? Então, cybershot. Fechou. Câmerazinha, cara. Sim. Então assim, anda com uma câmerazinha, tira tuas fotos dos teus colegas ali, tudo, guarda ali, arquiva, e tudo bonitinho pra quando tu precisar tu ter um arquivo. Sim. Show de bola. E na educação, assim, essa parte do celular, ela é uma ferramenta que dá para ser usada se você ter a disciplina e o conhecimento exato de aplicar para usar. Pontualmente. Nas aulas, Pontualmente. Mas assim, ó, não tem nada que o celular faça que tu não possa fazer com outro equipamento eletrônico. Que tu não possa fazer com outro equipamento eletrônico. Tipo um Chrome que a gente usa. Uma câmera. Sim. Então, tipo, o que vocês usam mais o celular, assim, quando a gente passa trabalho pra vocês? É a câmera. Às vezes o Google também. Mas porque ele tá na mão de vocês. Mas, por exemplo, a gente poderia ter tablets só com o navegador instalado. Sim. Vou precisar. Não dá pra eu andar com o Chromebook ali pra cima e pra baixo. Eu preciso ter um CADGA mais leve. Vou pegar o tablet porque eu faço uma pesquisa rapidinho. Então, não tem nada que isso daqui faça que outras coisas não façam. Que outros equipamentos não façam. E qual é o problema disso daqui? Volto a dizer, é a rede social. Sim. É a rede social, porque tu tá aqui, aí inevitavelmente tu vai abrir uma rede social. Vai abrir a redezinha social lá de fotos. Aí tu vai abrir a redezinha social lá de vídeos. Sabe? Inevitavelmente. Porque assim, a gente já é condicionado àquilo. Às vezes tu não tá fazendo nada, mas a tua rede social de vídeo tá lá. Aí tu fica só passando. Tipo, nossa, eu vou dar uma olhadinha aqui rapidinho, daí quando tu vê, tu tá ali. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso aqui. 2 horas. Daí, às vezes eu tô assim, eu tô olhando assim, não, eu tô fazendo alguma coisa, daí eu pego, assim, ai meu Deus, o que é isso? Daí eu começo a olhar. Daí quando eu vejo, ai meu Deus, o que eu tava fazendo? Eu ia fazer isso aqui. E aí, imagina isso na sala de aula. Meu Deus. E na verdade vocês viveram isso, que no primeiro ano de vocês não tinha proibição do celular. Não. Então vocês viveram isso, que vocês viram isso. Mas eu mesma não utilizo assim muito o celular em sala pra essas coisas. Mas tu via os colegas. Sim.
E daí, e quando o professor chegava, principalmente uma professora, quando chegava na sala, a gente já tinha medo quando chegava. E daí, eu não vou falar o nome dessa professora Não, não, pra ela não amor. ver o podcast e achar que eu tô citando o nome dela aqui, querendo falar mal dela. Mas ela entrava e daí ele já falava: ai, a professora tá chegando, guarda o celular, guarda. E daí guardava, porque ela chegava e já falava assim: quando eu entrar, eu não quero ver um celular aqui. E a gente guardava. A Bia sabe de quem eu tô falando. Daí a gente Eu acho que eu sei tudo. daí a gente já guardava assim bem rapidinho. E quando o professor começava a falar, eu já guardava. Que tipo, a professora vai falar agora, então eu já guardo. Então eu não. Mas de qualquer forma, vocês viram que tinha uma galera que não fazia isso. Sim, Mesmo com a professora que era mais rígida, tinha galera que ficava com o celular na mão. sim. Então, tipo, e é uma coisa que, assim, não tem como, gente. O nosso cérebro, ele é analógico. Eu já falei isso pra vocês várias vezes. Ele aprende pelo contato. E como é que o nosso cérebro tem contato com o mundo? Através dos sentidos. Uhum. Então, quando tá tendo uma explicação no quadro que o professor tá escrevendo ali, tu tem que estar com a tua audição, com a tua visão ligada no professor. Uhum. E tu tem que estar com o tato aqui, com a tua escrita, também aqui, ó. Uhum. Porque aí são 3 canais de entrada. Uhum. É visão, audição e E aqui. tato. Sabe qual é o outro canal de entrada também? O paladar, em que na fala, Uhum. quando vocês se reúnem para estudar e vocês estão ali discutindo o assunto, vocês estão ressignificando a informação no cérebro de vocês. Uhum. Por isso que falam que quando você ensina, você absorve melhor. Não tem melhor forma da gente aprender. Uhum. Assim, como eu também já falei pra vocês, às vezes parece assim, nossa, mas como é que o professor sabe tudo isso? Porque a gente repete. Uhum. E é no processo de repetição que a gente vai refinando. Então, Sim. quando a gente é professor, a gente refina não só o conhecimento, mas a forma que a gente fala pra vocês. Uhum. Então, várias vezes vocês viram isso acontecer comigo. Eu falei de um jeito, aí eu olhei pra vocês e vocês estavam. Não entendi. Que é isso? Eu falei, tá, calma. Aí eu dava uma refletida ali e pensava, vou por outro caminho. Uhum. Aí já rolava assim, agora foi. Uhum. Então, mas é nesse processo. Então, por exemplo, quando isso acontece pra mim naquela situação, eu entendi, pô, esse jeito de falar não funciona, eu tenho que usar esse. Uhum. Mas foi na prática, foi no contato com o A minha conhecimento. mãe também, quando ela estava me ensinando a estudar, porque até o meu 6º ano eu não era muito dedicada. Assim, eu fazia, assim, eu ficava focada em fazer e é isso, mas eu não era uma pessoa que, eu gosto de estudar. A partir do 6º ano que eu comecei a gostar. E a minha mãe, ela falou pra mim que quando eu estiver estudando, eu repetia as coisas pra mim. Então eu ensino eu mesma. Uhum. Assim, quando eu tô lendo alguma coisa assim, Dom Pedro não sei o que chegou no Brasil em 1900 e poucos, né? Então, Verbaliza. é isso, Dom Pedro chegou aqui em 1900 e não sei o que. Isso. Quando Dom Pedro chegou no Brasil? Não, eu vou repetindo, e daí entra na minha cabeça. É porque tu tá ali, é outro canal de entrada. Sabe qual era um jeito que eu usava muito pra estudar? Eu não era muito de verbalizar. Mas isso eu fiz muito, porque assim, o meu ensino médio, eu fiz um ensino médio medíocre, sabe? Uhum. Eu nunca tive dificuldade pra aprender, eu sempre tive facilidade para aprender. Então, mas eu estudava pelo mínimo, por isso que eu falo que tem o nosso colega lá da sala, que eu me identifico com ele e fico indignado com ele. Uhum. Porque hoje eu percebo o tanto de tempo que eu perdi, que eu Uhum. poderia ter desenvolvido, por mais que fosse só um décimozinho de conhecimento a mais, mas é importante. Só que eu percebi depois, então por isso que eu Sim. fico indignado com ele, deixar ele na minha mão. Não vou perguntar quem é. Não, que vocês sabem quem é. Inclusive é o Carrara, viu? Não vou falar quem é. Tu presta atenção, cara. Tu pode muito mais, então tu. Ai, Jesus. Aí. Mas ele é inteligente mesmo. Mas ele ali era o que eu era no meu ensino médio. Por isso que tu fica frustrado. Porque tu se vê você. Porque eu sei o que eu perdi. Uhum. E na verdade o que eu perdi foi tempo. Porque algumas oportunidades que eu podia ter tido antes, eu precisei de tempo pra estudar mais, Uhum. pra poder ter a oportunidade depois. Sim. Sabe? Aham. E claro, são situações totalmente diferentes. Ele tem uma situação de vida mais confortável, ele tem oportunidades e acessos a coisas que eu não tive. Então, isso dá pra ele condição naturalmente dele ter uma facilidade maior.
E só que ele pode mais, né? Enfim, daí é tolice minha também. Então, aí eu fiz esse meu ensino médio medíocre, né? Então, eu precisava tirar 3, era 3 que eu tirava. Mas, mas tu não podia tirar 6, não, mas eu não preciso de 6. Do mesmo jeito que ele fala, é o jeito que eu falo. Mas eu não preciso de B, então tá bom B. Pra quê? Sim. É mais energia que eu vou gastar. E só que, aí quando eu fui fazer o pré-vestibular, eu olhei assim, putz. Aí eu tive que estudar sozinho. Aí foi quando eu aprendi a estudar sozinho. Então, o que é que eu fazia? A minha sala de pré-vestibular era uma sala que cabia umas 200 pessoas. Então, era uma sala de cinema. Nossa. E eles organizaram a sala de cinema. Lá na parte do palco, na frente da tela de projeção, eles colocaram um púlpito. Aí tinha um quadro branco pequeno. E em cima do quadro branco, uma câmera. Nossa. Sabe aquelas câmeras mais antigas, assim, Sei. de filmagem? Uma câmera ligada no projetor. Então, a gente ficava lá embaixo e o professor ali, falando no microfone e tal, e eu aqui com o caderninho. E não tinha papo. Porque tu não podia conversar. Se tu conversou, tu perdeu informação. E eu aqui, ó, ele falando, eu aqui, minha letra horrível, pior do que é hoje. E eu aqui anotando aqui aqueles garranchos absurdos, mas anotando tudo aqui. Daí eu chegava em casa, esse era meu caderno de high school, eu tinha outro caderno. Aí eu passava tudo a limpo, com calma, daí eu ia, tá, isso daqui. Aí eu ia pegar as listas de exercício, ia fazer. Foi assim que eu aprendi a estudar. Nossa. Então eu já falei pra você, cara, faz um caderno de rascunho. Porque, ó, tu tem compromisso à tarde? Não tem, professor. Então, assim, ó, tira 40 minutos à tarde só e passa limpo o que tu escreveu aqui, as tuas anotações. Não é anotar todo o conteúdo que o professor passou no quadro. Mas tu tem as tuas anotações ali que a gente vai escrevendo aleatoriamente, fazendo nossa mapinha mental, né? Então, refaz esse mapa mental. Porque o conteúdo tá ali, ó, bem pertinho pra ti. Então, tu já vai ter uma oportunidade de ressignificar aquele conhecimento. Sim. Então, foi assim que eu aprendi a estudar. Muito legal isso, porque a gente vai aprendendo, assim, novos jeitos e a gente vai vendo que se você fizesse isso quando você era mais novo, você teria tido outra visão, outro caminho. Outro caminho, sem É dúvida. muito... Então, minha gente, hoje a gente recebeu o professor Luiz, a gente está encaminhando agora para o final. E eu gostaria que o senhor olhasse para sua câmera, pode ser essa aqui, pode ser aquela ou aquela. E eu queria que você falasse uma coisa que te impactou bastante com isso, assim, o que vier do teu coração. Cara, Com tudo que a gente falou. eu acho que o que me impacta não foi necessariamente o que a gente falou, sabe? Foi essa situação. Essa situação, ela personifica os exemplos que a gente falou da construção do indivíduo ali, sabe? Porque eu acompanho a Luiz desde o primeiro ano do ensino médio. Então, eu acompanhei o desenvolvimento, não só a Luiz, mas a Beatriz, que também está ali, por trás dos computadores. Eu acompanho elas desde o primeiro ano do ensino médio. Então, eu vi elas crescendo e se desenvolvendo, sabe? Então, isso é muito bacana. Isso me motiva e me cativa. Esse momento aqui de estar participando de algo que é o trabalho delas e que talvez eu tenha visto esse trabalho nascer na escola, nas atividades de mídias e acompanhando ali, elas dedicadas, fazendo as organizações, é o que faz o trabalho valer a pena. Então, é o que faz o ofício valer a pena. E assim a gente terminou mais um episódio aqui do Estúdio Gartner. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Luíse e esse foi o episódio de hoje. Tchau, tchau!